Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Passando aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração, no desfrutando da vida diária. E sabe que tenho provado de algo aqui na minha vida, na igreja que pastoreio, a partir de algo que a gente tem buscado mais intensamente, individualmente e como coletivo, como igreja, que é a oração. Sabe que a oração é para todos os filhos de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do 17 ao 19, vai dizer assim: não deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo, e não apaguem o Espírito. Deus, Ele deixou a oração como esse canal de comunicação direto com Ele, direto com o Pai. É para todo filho de Deus. A oração, ela não é exclusiva de um pastor, de um religioso, de um padre, de um sacerdote, não. A oração é para todo filho de Deus. E Deus deixou bem claro, dizendo assim: não deixem de orar, não fiquem sem orar, porque a oração, além de ser um canal para com Deus, para poder falar direto com Deus, o único intermediário é Jesus, também é a forma como nós vamos ter impressões no coração daquilo que a gente tem pra gente. É a forma como Deus vai nos dar instruções do que fazer ou do que deixar de fazer, do tempo e do modo de todas as coisas. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos, se você mal tem, você precisa começar com pouco, mas comece, ore, peça a Deus, fale o que está no seu coração, peça ajuda dele, peça sabedoria, peça direções. Não sei qual é a sua necessidade hoje, mas você pode encontrar o suprimento para essa necessidade a partir da oração. Quando nós vamos ver a vida de Jesus, quando ele esteve aqui na terra fisicamente com seus discípulos, o ministério de Jesus, os discípulos viram Jesus curar, viram Jesus ressuscitar, viram Jesus multiplicar alimento, viram Jesus tirar a moeda da boca de um peixe, viram Jesus fazer tantas coisas maravilhosas. Mas nós vemos a pergunta deles para Jesus é: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram: Jesus, nos ensina a multiplicar. Jesus nos ensina a curar. Eles viam na vida de Jesus que tudo que Jesus fazia era por conta da oração. Ah, Peron, mas era Jesus sim. Você provavelmente se diz cristão. E eu creio que é. E por ser um cristão, essa palavra cristão significa imitador de Cristo, um pequeno Cristo. Então, assim como Cristo fazia, nós devemos fazer também. Busque sabedoria da parte de Deus, busque direções da parte de Deus. Romanos no capítulo 8, no versículo 14, vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem buscado direção direta de Deus? Ou você tem feito aquela oração mais ou menos assim: Senhor, se for da tua vontade que aconteça tal coisa. Ei, isso é uma oração errada. É uma oração sem fundamento bíblico. Quantas pessoas têm tomado atitudes erradas, tomado decisões erradas por fazer essa oração, achando que se acontecer algo assim ou assado é da vontade de Deus. Ei, Deus quer falar direto ao teu coração qual é a vontade dele. Independente se pareça favorável ou não, parecer favorável ou não, queridos, não diz se é vontade de Deus ou não. O apóstolo Paulo foi aquele que evangelizou todo mundo conhecido na época dele, que escreveu muitas cartas da Bíblia, foi o apóstolo Paulo, e a vida dele foi marcada por resistências. Ele não achou o tempo todo tudo favorável, mas ele sabia que Deus estava com ele, e mesmo que coisas desfavoráveis acontecessem, ele estava sendo guiado pelo que Deus falava no coração dele. Deixa eu te dar uma dica, você que quer crescer nisso, crescer nessa sabedoria de Deus, crescer no entendimento de saber quando é que Deus está falando no seu coração, você precisa, se já não tiver, né? Você precisa de um líder, você precisa de um pastor, você precisa de alguma pessoa madura em quem você vai abrir impressões que você tem no coração. Sabe que como pastor, muitas vezes algumas pessoas chegam para mim, ou como professor do Rema, né, em outros estados, isso acontece muito, de alguém vir contar para mim
não contar para o seu pastor, mas vem contar para mim alguma instrução, alguma coisa, vem dizendo assim, é de Deus, não é? Querendo uma confirmação. Mas sabe que os líderes, os pastores, eles estão aqui na terra para te ajudar a ter uma conexão cada vez maior com Deus. Eles já passaram por esse caminho e eles foram aptos por Deus, aptos por terem se mantido fiéis e aptos da parte de Deus de ajudar outros. Então, se você tem um líder, se você tem um pastor acima de você, não vá dizendo é de Deus. Vá dizendo eu tive essa impressão, porque às vezes se pega até coisa que não é bíblica dizendo que é de Deus. As emoções às vezes podem confundir, mas quando temos pessoas maduras com quem podemos nos abrir, elas vão nos mostrar pela palavra aquilo que está certo. E um parêntese, quando eu digo pessoas maduras que podemos nos abrir, muitos não se abrem, achando que os pastores ou líderes não vão com a cara deles, não vão aceitar o que eles têm. Ei, não é assim. Os pastores e líderes vão com a cara assim. Nós queremos ajudar. A minha instrução para você é se abra para deixar ser trabalhado. Que eu sei que muita gente tem coisas grandes no coração e deixa abafado por medo. Outras vão deixar de tomar decisões erradas porque ouviram conselhos, e você vai aprender a cada vez mais saber, meu Deus, é Deus falando no meu coração, e você vai ter cada vez mais atitudes acertadas na sua vida. Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida em abundância, e vida em plenitude, e essa vida abundante de Deus passa pela oração. Sem oração, ninguém consegue viver o que Deus tem. Tenha um dia abençoado, um restante de dia abençoado, e eu oro por você para que você cresça e avance em comunhão, em oração com Deus. Fique na paz, um grande abraço.